Boa noite. Que bom que você veio, mesmo com esse friozinho, né? Parece que o inverno já chegou, ou ele se adiantou, né? Tá bem friozinho hoje, mas que bom que você veio. Eu não tenho dúvida que Deus quer falar comigo e quer falar com você. Deus vai nos falar através dos cânticos, Deus vai nos falar através da palavra que o pastor há de nos trazer. Deus já começou a falar comigo ali com os sorrisos que eu recebi quando eu cheguei aqui na igreja. Deus quer falar conosco o tempo todo, mas é preciso que a gente esteja com a nossa mente e com o nosso coração aberto para ouvir o que Deus tem para falar. Então eu desejo muito que você esteja com a sua mente atenta e com o seu coração aberto para ouvir o que Deus quer falar com você. E nós vamos sair daqui cheios dele e enfrentaremos a semana com mais disposição e com mais alegria e com mais generosidade no nome de Jesus. Eu queria ler com vocês, só para relembrar, porque eu creio que de verdade é assim que nós fomos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, está escrito assim. E eu queria que você recebesse essa palavra como sendo para você. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, confiado em tudo aquilo que o Senhor já fez por nós e que ainda há de fazer, gratos, Senhor, pelo dom da vida e pelo privilégio de estarmos aqui, podendo comungar e cultuar ao Senhor juntos, muito gratos. Nós queremos te dizer que ser presente entre nós, de forma visível, Pai. Encha-nos com teu Santo Espírito e preencha todas as lacunas da nossa alma. Que nós saiamos daqui cheios do Senhor. Fale conosco através dos cânticos, da palavra que há de ser ministrada, dos sorrisos, dos apertos de mão, da troca de olhares. Fale conosco, Pai. A tua presença nos alegra tanto. O Senhor é o nosso Deus querido. Nossa devoção toda a Ti, ao Teu Filho Jesus e ao nosso Consolador Espírito Santo. Continue conosco, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aos nossos avisos? Só para relembrar, né? Que toda semana nós temos um tempo de oração, que acontece às quartas-feiras, 8 horas da noite, ainda online. Vai chegar o tempo que a gente vai ter presencial também, né, pastor? Mas por enquanto a gente continua online, sob a direção da nossa irmã Vilma. Então você pode participar conosco enviando seu pedido de oração. Você pode participar conosco enviando o seu agradecimento. Você pode entrar e orar conosco. Você pode participar de diversas maneiras. A gente vai ficar mais feliz se você estiver lá conosco nesse tempo, pessoalmente, ao vivo e a cores, tá certo? Mesmo quando você não abre a câmera, há um momento que a gente quer ver, né, Vilma? Quer ver todo mundo e é bem gostoso. Então, quarta-feira, 8 horas, podemos participar lá conosco. Nossas atitudes sociais, a nossa cesta está ali sempre à esquerda para receber produtos de higiene e limpeza, produtos alimentícios não perecíveis. Quando você estiver fazendo sua compra, se lembrar, traz alguma coisa para oferecer para aqueles que precisam. Tem sempre alguém precisando e graças a Deus nós temos podido abençoar, né? Também nós teremos um encontro das mulheres no próximo sábado, não é? Eu recebi o comunicado lá. Não garanto estar presente, né? Porque é o encontro das mulheres. Nós estamos precisando fazer o nosso, hein, pastor? Hein, Renato? Vamos marcar aí, pastor. Elas fazem o delas, a gente faz o nosso, com tropeirão, churrasco, não é? Bacon.
Nós fizemos aqui, foi muito gostoso. Nós vamos voltar a ter nossos encontros aí, né? Para ver os dotes culinários do pastor Marcos. Ele sabe fritar ovo, gente. Ele é um craque, né? Então, a gente, vamos marcar. Mas vai ter o das mulheres, vai ser muito legal. 4 horas? Às 4 horas? Tem um tema, não tem? Você tem não? Mas a Sueli mandou na linha de transmissão. Inclusive, eu recebi. Quer ver? Ó? Eu vou falar o tema para vocês. Deixa eu achar aqui. Tá fácil. Vai ser temperamento controlado pelo Espírito. Aí, ó, chegou a dona do tema. Evane. Tá certo? Temperamento controlado pelo Espírito. Todas as mulheres estão convidadas, né? Mulheres a partir de qual idade, Evane? Até a Maité? Então as mulheres estão convidadas e convocadas para estarem aqui no sábado às 16 horas, ok? Também no próximo domingo nós teremos nossa Assembleia Extraordinária, com a graça de Deus e com a bênção também de vocês, nós vamos autorizar a compra da nossa plataforma, nosso elevador, e vai ser bênção demais. A gente vai apresentar para vocês aí uma proposta joia, tá bem? Então todos os membros da igreja estão convocados para participar. Não vai alterar a nossa rotina, nós vamos ter BD normalmente às 9 horas da manhã e depois nós vamos ter essa assembleia, que vai ser uma assembleia curta, porque é com tema definido, ok? Então no próximo domingo. Tem algum outro aviso aí? Acho que são só esses, né? Ah, sim, nós vamos entrar no mês de maio com uma programação para lá de especial, né? Na coordenação aí do pastor e da Viviane, nossos líderes de família. Então, a gente vai ter pregadores de fora. Eu sei que o pastor Rubens Cordeiro vem, não é? A gente ainda não tem um bannerzinho para mostrar para vocês, não, né? Mas nós vamos fazer. Então, tem uma outra pessoa também. Daniela Bessa vem para falar. Vai ter um monte de programação legal. Coloca na sua agenda. Os domingos de maio, vem ficar com a gente, que vai ser muito, muito gostoso. E também, já começou a classe de preparação? Ah, tá bem. Mas se você quer batizar, procura o pastor lá, tá certo? Eu acho que são esses os nossos avisos e hoje a gente vai louvar. É com o pastor Tiago e sua equipe? Não? É a Layara? Com a Renato? Vocês me confundem. Tem que falar quem é para mim. Renato e sua equipe. Ah, Renato são os baetas. Vamos louvar. Obrigado, amigo. Boa noite, irmãos. Prazer mais uma vez estarmos aqui em comunidade para louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Antes de nós iniciarmos esse momento, gostaria de ler um versículo, não precisam de abrir, está em Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se diziam: o Senhor fez grandiosas coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Então eu convido a todos os irmãos a se colocarem em pé e nós vamos louvar e adorar ao Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher
ao Senhor nessa noite. A oportunidade que nós temos de adorar o nome do único que é digno de todo louvor, honra, glória e exaltação. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, tua presença, Santo Espírito é bem-vindo neste lugar, Jesus. Santo Espírito és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Diga ao Senhor: Santo Espírito és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Como é bom, irmãos, termos a oportunidade, o privilégio de estarmos rendidos aos pés da cruz para adorarmos e bendizermos ao único que é digno de toda glória, louvor, honra, adoração, devoção e exaltação. Não perca essa oportunidade, irmãos. É um momento único. Estamos aqui agora, como
Como o irmão Josué pronunciou hoje de manhã, hoje é o dia do Senhor. O dia que o Senhor requer a nossa adoração, nosso louvor a Ele. Nós vamos continuar nesse período de louvor e adoração ao Senhor. É um momento em que os irmãos têm a oportunidade de dizimar e ofertar. Lembrando que o gasofilácio menor é para missões. Amém? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Em Cristo, possa o mundo vem brilhar a luz, cantamos
obrigado, Jesus, porque o Senhor venceu a morte, Pai. Nos reconciliou com o Pai. E hoje temos a oportunidade, o privilégio, Deus, de te adorar em espírito e em verdade, Deus. É muita graça sobre nós, Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por cada irmão que dizimou, que ofertou. Que o Senhor esteja abençoando a despensa, o trabalho. Jesus Cristo, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado e tem cuidado de nós, Pai. Louvamos ao Senhor no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh, oh, de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura as feridas, o grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz.
Aleluia, graças a Deus, o Senhor é bom, Deus está entre nós, meus irmãos, louvado seja o nome dEle. Muito bem, muito bem. Quantos vieram aqui querendo, desejando ouvir a voz do Senhor? Você veio? Amém, que o Senhor nos fale de forma graciosa nessa noite. Abra então a sua Bíblia comigo, nós vamos ler Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Nós vamos ler a partir do verso de número 10. Nós estamos numa série de mensagens cujo tema é Onde está Deus? Onde está Deus? E nós vamos visitar esse texto à luz desse nosso tema. Então, Gênesis capítulo 28, verso de número 10, um texto muito conhecido. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler aqui na nova versão transformadora, que diz: nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Harã, irmãos, é só para os irmãos entenderem, é no sul da Turquia, então um lugar assim bem ermo. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam por essa escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abrão e o Deus de seu pai Isaque. A terra no qual você está deitado lhe pertence, e eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e da sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a essa terra, não o deixarei enquanto não estiver terminado de lhe dar tudo o que eu prometi. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus e a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocando-a em pé como coluna memorial, e derramou azeite de oliva sobre ela. E ele chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Ó Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Te pedimos a iluminação do teu Espírito sobre todos nós, para que ela não apenas faça sentido à nossa mente, mas, sobretudo, Deus, que ela se torne a tua palavra nos nossos corações e venha nos transformar, Senhor. Fala com o teu povo, é a oração que nós te fazemos e oramos assim no nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós conhecemos a história de Jacó, que desde o seu nascimento travou uma batalha muito grande com seu irmão Esaú, tanto pelo amor do pai, Isaque, como também pela eleição do próprio Deus. E nós sabemos que buscando tanto a aceitação do pai como a eleição do próprio Deus, Jacó, como o nome diz, usurpador, aquela pessoa assim, cheio de estratégias, ele bolou um plano e pegou o seu irmão Isaque pelo estômago, vendeu o seu prato de lentilhas em troca da primogenitura de
de Esaú. E depois daquela tramóia ser consumada, Esaú ficou extremamente irado com Jacó, e Jacó então teve que fugir às pressas, né? Todo mundo que faz coisa errada tem que, de alguma forma, ter um plano B. E foi justamente isso que aconteceu. Jacó, de posse da bênção do Senhor, que Isaac havia dado a ele então foge, instruído pelo próprio Isaac, ele vai então para a terra ali do seu avô, na casa, sobretudo, de Labão, que era o seu tio, e ali fazer casamento e tudo mais, para criar uma família. E é justamente nesse momento aqui, então, de fuga, e desejando ter uma nova vida ali já com Labão, que Jacó, então, andando por aquele caminho, esse caminho ermo, deserto, Harã, sul da Turquia, ele fica cansado, anoitece, ele resolve deitar e tirar um cochilo, né? A gente sempre pensa assim que os heróis bíblicos são aquela coisa romântica, bonita, e a gente vê muito isso na Record, né? Mas me parece que a coisa aqui era muito rústica, porque ele não tinha absolutamente nada ali para passar a noite. Ele literalmente dormiu ao ar livre. Ele pegou uma pedra de travesseiro. Não sei se você já dormiu em cima de uma pedra. Eu não, mas deve ser uma coisa assim desconfortável, né? Mas é assim que estava a vida de Jacó. E ele dorme, e nesse sono que ele tem, ele é visitado por Deus. E ele tem essa visão dessa escada, não é, que liga a terra e o céu. Essa palavra que a gente comumente traduz aqui por escada, no hebraico, talvez a melhor tradução seria escadaria. Porque quando você pensa em escada, você pensa aquela escada de pintor, não é assim? Aquela coisa pequenininha, né? Eu já vi várias ilustrações assim, uma escada pequenininha e os anjos descendo por ela. Um congestionamento total, porque escada muito pequena, muito anjo. Mas aqui a palavra escadaria, que significa algo assim muito suntuoso, então uma escada muito grande, que ligava então a terra e o céu. E a palavra do Senhor diz que os anjos subiam e desciam por ali. E Deus, então, nesse sonho, fala ao coração de Jacó, relembrando todas as promessas que ele já havia feito a Abraão, seu avô, e ao seu pai Isaac, em relação à posse da terra e também o número dos seus descendentes. Deus iria abençoar muito a descendência de Jacó. Porque Deus não se esquece das promessas, irmãos. Deus não se esquece das promessas. Deus, ele é fiel, tremendamente fiel. E Jacó, desperto daquele sono, ele percebeu que, de alguma forma, Deus estava ali, ele não sabia. Eu acho isso muito interessante, porque assim como Moisés encontrou a Deus num lugar assim, inesperado, um fogo ardendo sobre a sarça ardente, não é? Agora Jacó também encontra Deus assim, dormindo numa pedra, cabeça na pedra, aquela noite desconfortável, mas Deus estava ali. E Deus visita Jacó dizendo justamente as palavras que ele falou ali também para Moisés: eu sou, né? Eu amo essa expressão, eu sou, né? O eguemi lá do grego, do hebraico eu já até esqueci aqui, o pastor Tiago depois vai me lembrar, mas essa ideia assim de que eu serei com você e serei suficiente em toda a sua caminhada, essa é o significado dessa palavra, né? Então Deus é aquele que está conosco na caminhada. Nós vimos na semana passada, no nosso estudo de Moisés também, que Deus é aquele que se relaciona com o seu povo enquanto caminha com ele. Ou seja, nós conhecemos a Deus por intermédio de encontros. Deus não é conhecido, meus irmãos, como nós vimos na semana passada também, por meio das nossas elucubrações, por meio dos nossos raciocínios lógicos, né, da nossa razão. Deus é para além de todas essas coisas. Ele não pode ser definido, ele não pode ser engaiolado. Ele é para além daquilo que nós podemos conceber com o nosso pensamento. Nós só conhecemos a Deus por meio da revelação da sua graça e por meio dos encontros que nós temos com Ele. E esses encontros são naturalmente pessoais. Eles são pessoais e são intransferíveis. Deus quer se relacionar conosco. Ele não quer se relacionar conosco por meio da fé da nossa esposa, nem por meio da fé do nosso marido, nem por meio da fé dos nossos pais. Deus quer ter um tete-a-tete conosco. Ele quer aquele encontro de fato, de verdade, olho no olho. E Jacó teve essa experiência tremenda e dramática aqui com Deus nesse sentido. Ele desperta e coloca o nome daquele lugar de... Alguém conhece alguma Betel por aí? Não, né?
Betel. Betel. Casa. Conhece o irmão Abinadab Betel? Betel. Irmão Abinadab, nosso estudioso bíblico, né? Então, tudo que a gente tem dúvida, pergunta para ele. Casa de Deus. Casa de Deus. Deus estava ali e Jacó não havia percebido. Muito bem, irmãos. O que é essa experiência de Jacó com ela em tela, né, em nossa mente, nos ensina? Como que nós podemos encontrar Deus na nossa história, pensando aqui na experiência de Jacó? Eu quero aqui fazer algumas considerações antes de nós entrarmos no âmago dessa mensagem. Primeiro, é possível nós encontrarmos a Deus enquanto nós caminhamos com Ele. Deus está presente nas nossas jornadas. O Senhor não é apenas o Deus do fim da história, mas Ele é o Deus dos processos. É interessante que Jacó, talvez aqui na jornada, ele tinha a esperança de quando ele chegasse ali em Labão, construísse a sua vida, talvez quando tudo estivesse montado, ele iria experimentar Deus ali. Só que Deus se antecipou a Jacó e já se mostrou para ele na sua jornada ainda. Quando ele ainda estava caminhando em direção ao seu futuro, não é? Irmãos, isso é muito interessante para nós, porque muitas vezes nós só estamos preparados para encontrar com Deus quando alguma etapa da nossa vida é fechada, é finalizada. E esquecemos que Deus não está presente apenas no fechamento dos processos, mas Ele está presente em todo o processo, desde a gênese, desde a fonte do processo até a sua finalização. Não é? Alguns aqui têm filhos e às vezes a gente fica assim feliz. Nossa, nós tivemos um filho. Mas só que Deus não estava apenas na concepção, quando você teve um filho, mas Deus estava em todo o processo. Quando você trocou o primeiro olhar com seu namorado, não é assim? Começaram a namorar, e aí resolveram se casar, e depois do casamento vem os filhos, né? Então a gente precisa ter os olhos treinados para perceber essa presença de Deus nas pequenas coisas da nossa vida. Às vezes a gente escolhe uma profissão e somos bem-sucedidos nela, mas nós esquecemos que Deus não está apenas nessa boa escolha que nós fizemos, profissional, mas estava presente lá no nosso primeiro ano lá de grupo, né? Não fala grupo mais, né? Hã? Entreguei minha idade. Mas como é que fala? Primeiro ano do ensino fundamental, não é isso? Quando a professora te ensinou lá um pouco de matemática, você tomou gosto por aquilo. Né? E Deus foi usando ali aquela professora, o seu pai também puxando a sua orelha para você decorar tabuada, né? Na nossa época era decorar tabuada, e você decorava aquilo, aí você foi pegando gosto, e hoje você vê o fim da etapa, a sua profissão ali definida e concluída, mas nós nos esquecemos que Deus estava lá desde o início. Deus já estava nos preparando desde o início para que a gente pudesse colher aqueles frutos. Então é importante que a gente encontre Deus não apenas no final do processo, mas enquanto o processo acontece. Percebe que Ele vai mexendo e vai orquestrando tudo de acordo com a sua vontade. O Dallas Willard, que é um grande comentarista bíblico, né, ele tem uns livros muito interessantes. Um deles é A Conspiração Divina. E nesse livro, é um livrinho de 600 páginas, ele vai dizer que Deus conspira ao nosso favor. Que ele usa todas as coisas ao nosso redor para conspirar ao nosso favor, para nos atrair a Ele. E isso é fantástico, esse Deus que conspira ao nosso favor para nos atrair à sua presença, para que nós possamos estar no centro da sua vontade. Isso é bom demais, não apenas quando chegamos lá no centro, mas todo o processo de atração, a presença de Deus está ali de forma abundante. Esse negócio de ver Deus encharcando esse mundo imbuído de Deus, é algo que deve nos fascinar, irmãos, e deve colocar um temor no nosso coração. Jacó teve essa experiência. Também Jacó encontrou Deus quando estava realizando as suas atividades mais triviais. Quer coisa mais trivial do que dormir? E Deus encontrou Jacó no sono? Olha que coisa interessante, né? Não é assim? Deus encontra a gente nos lugares assim mais inesperados, como nós falamos semana passada, na experiência de Moisés, nos momentos mais prosaicos da nossa vida, irmãos. Deus nos encontra quando nós estamos na nossa cozinha, fazendo ali o nosso almoço. Deus pode visitar você. Deus pode falar ao seu coração. Talvez você está ali tomando um banho, e ali Deus fala ao seu coração.
traz uma mensagem, uma pregação, né? Um louvor, e você adora a Deus, Deus fala com você, ou seja, Deus se revela enquanto nós estamos realizando as nossas pequenas tarefas do dia. Eu já contei aqui, para mim ficou marcado aqui na minha memória, na minha retina, um dia quando eu fui colocar comida para os cachorros. Eu tenho 2 cachorros lá em casa atualmente, mas nessa época eu tinha 2 cachorros bem grandões. E era o Diego e a Cacau. Um era um perdigueiro. Diego, é o Diego, oh meu Deus. Me perdoe. Mas era o Diego por conta daquele filme lá da Era do Gelo, aquele dente de sabre, que ele tinha aquela cor, né? E aí, eles lá, brincando, eu colocando comida para eles, e aquela tarde gostosa de fim de tarde, botando água e ração para o cachorro. E aí, lá em casa tem um gramado assim, aí os cachorros começaram a pular para lá e para cá no gramado, uma alegria, do nada, assim, naquela alegria. E aí eles pulavam um de frente para o outro e dava aqueles tapinhas de peito, assim, sabe, no alto. Batia, corria, e dava aqueles tapinhas e tal. E, irmãos, naquela hora meus olhos se abriram e eu vi ali a glória de Deus. A palavra do Senhor diz que os céus proclamam a glória de Deus. Né? E eu vi naqueles cachorros a alegria do Senhor, Deus comemorando, junto com a sua criação, aquele momento, aquele entardecer gostoso. Oh, irmãos, os animais nos ensinam, já dizia o Francisco de Assis. Então, é possível encontrar Deus nesses momentos mais singulares, mais simples, mais peculiares da nossa existência. Precisamos estar com os olhos treinados para discernir isso. E por fim, Deus também nos encontra em nossos sonhos mais profundos. E nesses sonhos Ele fala conosco. Vou usar uma expressão aqui do Freud. O Freud, que é o pai da psicanálise, ele vai dizer que os sonhos, eles são justamente essas projeções do nosso inconsciente. Ou seja, aquilo que nós sabemos, mas não sabemos que sabemos. Deu nó na sua cabeça aí? O inconsciente é algo que eu sei, mas eu não sei que eu sei. Eu não tenho consciência disso. E a palavra do Senhor diz que Jacó foi visitado nesse momento. E os sonhos, né, segundo Freud, são justamente a porta onde esse inconsciente ele encontra uma saída para que a gente consiga perceber os nossos desejos. Então, é justamente nos sonhos, esse momento de mais profunda introspecção que nós temos ali, Jacó se encontrando com Deus. Irmãos, isso para mim fala muito ao meu coração, porque olha só, Deus ele nos esquadrinha de forma mais profunda e mais íntima possível. Ele esquadrinha os nossos sonhos, o nosso inconsciente. Não apenas aquilo que eu sei, mas aquilo que eu sei que eu não sei. E isso é fantástico. Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele nos cerca por detrás e por diante, como diz lá o Salmo 139, né? Então Deus nos visita nos nossos sonhos mais profundos. E aqui não estou falando absolutamente nada de autoajuda, absolutamente nada disso. Eu estou falando aqui da visitação de Deus no nosso íntimo, nas nossas memórias, nas nossas entranhas. Irmãos, Deus é o Emmanuel presente nas profundezas do nosso ser. Ele nos conhece plenamente. E nessa profundeza da nossa alma, Ele fala conosco. Ele sempre se revela a nós. Deus sempre irá falar aos seus servos. Jamais irá faltar a profecia do Senhor na vida do seu povo. Deus sempre irá trazer a sua direção e a sua boa palavra aos nossos corações. Irmãos, Deus é fiel. Até o silêncio de Deus nos ensina. Até quando Deus não fala absolutamente nada, Ele nos fala. Até quando Deus se cala, Ele nos ensina, Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele nos admoesta. Deus é Deus, meus irmãos. E Ele tem uma linguagem muito própria para falar com cada um de nós. E Ele nos fala da maneira mais profunda, da maneira que nós conseguimos discernir. Deus sabe da maneira como Ele toca o nosso coração. E isso é algo também muito fantástico. Muito bem. Acordado, então, daquele sonho, encontro, revelação, Jacó erige ali um altar ao Senhor e lhe dá o nome de Betel, a casa de Deus, porque ele disse que Deus estava ali e ele não tinha consciência disso.
Muito bem, eu tenho aí 10 minutos agora para entrar no âmago aqui da nossa reflexão. E a pergunta que talvez você não tenha feito, e se já fez, se você vai relembrar, é justamente essa. Que escada é essa? Você teve essa curiosidade? Que escada é essa que Jacó teve aqui, essa visão, que ligava a terra e o céu? Por que essa escada? Ou melhor, quem é essa escada? Eu quero convidar você a, rapidamente, põe o seu dedo aqui no capítulo 28 de Gênesis, mas abra lá comigo, Evangelho de João, capítulo 1. O último verso do capítulo 1, palavras do próprio Senhor Jesus, quando Jesus estava ali chamando os seus primeiros discípulos, e agora ele conversa aqui com Natanael, ele vai dizer assim: e eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Foi Martim Lutero que disse que é possível encontrar Cristo em todas as páginas das Escrituras. Desde o Gênesis ao Apocalipse, toda a Escritura aponta para Cristo. O Antigo Testamento, portanto, é recheado, é permeado de figuras que apontam para Jesus. E aqui nós temos uma figura clara apontando para Jesus. Essa visão que Jacó teve é apenas um símbolo da escada das escadas, da escada de Deus para nós. Essa escada é Cristo. A escada de Jacó é Jesus Cristo. Irmãos, olha que coisa fantástica, olha o que a teologia nos ensina, que Cristo é Deus e é homem ao mesmo tempo. E por essa razão, ele é capaz de representar Deus diante do homem e representar o homem diante de Deus. É uma ponte, é uma escada, liga céus e terra, nos representa diante de Deus, porque ele é homem, mas representa Deus diante dos homens, porque ele também é Deus. Ele produz, Cristo, ele produz o casamento perfeito entre o céu e a terra. E também mais, ele faz da terra a casa de Deus, e ele faz do céu a casa dos homens. É essa imagem que Jacó tem ali, que aponta agora para o próprio Jesus, meus irmãos. E olha que coisa interessante, Jacó teve aquela revelação da presença de Deus ali em Betel, mas agora o que o texto está nos ensinando, e como simbologia, é que haverá um dia que todos nós também seremos visitados por essa casa de Deus. Estaremos nessa casa de Deus. Essa Betel, que está para além da nossa congregação, essa casa de Deus é o lugar onde todos nós iremos habitar. Porque Cristo já uniu os céus e a terra. Os irmãos se lembram lá de Apocalipse, quando o próprio Jesus vai dizer, tudo está feito, eis o tabernáculo de Deus com os homens. E o que acontece? A nova Jerusalém desce da parte de Deus, não é assim? Ela vem do céu para a terra, isso é o céu beijando com a terra, nesse casamento, nessa sincronia gostosa, quando a glória do Senhor cobrirá toda a terra, nós iremos experimentar o que Jacó, por antecipação e por figura, experimentou. Nós iremos encontrar aqui o fim da nossa jornada em Cristo. Jacó tinha um desejo de encontrar a casa de Deus, porque o que ele queria, meus irmãos, aceitação. O que ele queria, meus irmãos, encontro. O que ele queria, irmãos, é encontrar um lugar. Ele queria se realizar, ele queria ser eleito por Deus, ele queria ser amado por Deus. Ele estava em busca disso tudo. Mas, irmãos, nós não. Nós já encontramos Jesus. Ou melhor, Cristo já nos encontrou ali em Betel. Na nossa Betel, ele se revelou a nós como a face de Deus. E agora nós estamos nessa casa. Chegará um dia em que os encontros com Deus não serão mais necessários, pois a glória do Senhor cobrirá toda a terra.
Deus firmará um tabernáculo eterno e ele habitará conosco para sempre. Poderemos dizer que em todos os momentos e em todos os lugares, diante dos homens e dos anjos, verdadeiramente Deus está presente aqui. Esse não é outro lugar, senão a minha eterna Betel. Que Deus nos dê esse senso de pertencimento, esse senso de lugar, esse senso de encontro com Deus, sabendo que Cristo agora, o cumprimento ali da escada de Jacó, já uniu o céu e a terra, e agora nós podemos estar na presença de Deus, com liberdade, sabendo que a sua presença enche todas as coisas da nossa existência. A nossa busca, o fim da nossa busca só termina quando nós chegamos em casa. Nós temos aprendido aqui na nossa igreja. Mas nós já estamos em casa porque nós já encontramos Cristo, que é a nossa Betel. Cristo é o nosso lugar de descanso. Que Deus abençoe a nossa semana. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nosso Pai de amor, te damos graças por essa palavra mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pela experiência do teu servo Jacó. Mas te damos graças porque Cristo é a escada, Senhor, que nos une a Ti. Hoje nós temos acesso à Tua presença, Senhor. Muito obrigado pela Tua grande obra realizada em nós. Senhor, visita os corações desassossegados nesta noite. Aqueles que estão ansiosos, inquietos, ó Deus, amedrontados, ó Deus, com medo do futuro. Ó Senhor, no nome de Jesus, visita com a sua paz. Encontra, Senhor, o meu irmão, para que ele perceba que aquilo que ele busca está em Ti, Senhor. O Senhor é a nossa satisfação plena. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, visita-nos com a sua quietude, com a sua paz, com a sua singeleza. Ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor seja bastante para nós. Esteja com o seu povo durante a semana, guardando-nos, ó Deus, nos livrando de todo o mal. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação do Teu Santo Espírito, seja com todo o povo espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Muito bem, irmãos. Vocês irmãos se assentem. Eu acho que o pastor Levi tem um... Pode, pastor? Tem um convite para fazer os irmãos aí? Então, vem cá fazer o convite. Douglas já? Ah, o Douglas já me cortou ali o som. Mas eu peguei ele aqui desprevenido. Desculpa, pastor. Irmãos, nós vamos descer para a cantina. Tem um lanchinho gostoso lá, né, pastor? Pode cantar parabéns lá, não? Pode. Pronto, a gente desce e canta os parabéns para o pastor Levi. Até lá.